E você que está aí nos acompanhando, né? Que bom que você continua ligadinho, acompanhando aqui toda a programação. Exatamente. E chegou o grande momento Chegou o grande da momento. gente falar de amargura, gente. Você aí em casa sofre de amargura? Conhece alguém que passa por isso? Ou não, né? Sei lá, vai que a pessoa, você não tem amargura mesmo. Mas eu vou te dar um conselho, não sai daí não. Fica ligadinho, né? Quem sabe? Quem sabe? Deus fala muito no nosso coração. E quem vai nos ajudar nesse bate-papo? Nosso reverendo Tiago Henrique, ele que é o nosso pastor auxiliar aqui da IPP, apresentador do programa Aconselhamento Bíblico, Bem Casados, e aí segue uma lista de participações aqui na IPP-TV, já é da equipe. Pastor, muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito bem-vindo. Eu- Hoje tá difícil, né? Bom dia para você que está nos assistindo. Tainá, bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez, falar de um tema tão importante. Agora sim, dando o start, porque o start foi eu nasci parado. Agora aqui dando bom dia para você, que alegria. É bom assim, porque a gente vai falar de um tema pesado, amargura, Ai, já mais fica ou menos. leve. A gente já fala aqui de uma forma mais tranquila, né? Bom, um tema importante, relevante, a Tainá disse no início, será que nós temos, né? Eu vou dizer que talvez não, todos nós lidamos em algum nível com a amargura, né? Uhum. Alguns permitem que isso se torne uma raiz profunda do seu coração, que Hebreus fala que contamina a muitos, né, a muitos outros, mas alguns também lidam de uma forma mais branda. Mas a grande verdade é que você e eu, nós devemos intencionalmente lutar contra a amargura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas todos nós, quer dizer, o fato de termos um coração pecaminoso, né, o fato de lidarmos com problemas interpessoais, isso já revela que nós temos, né, um problema com amargura, mas a que nível isso está no nosso coração, né? Que nível, hein, gente? De 0 a 10 a gente vai descobrir hoje aqui, hein? Ou, né? Ou... Ou não. Mas olha, só complementando aqui, a Josi Navas, ela escreveu que ela também tem crises de riso, então o senhor não está sozinho Obrigado nessa. pela força. E ó, pra gente começar então o nosso bate-papo, eu acho interessante a gente já pontuar e entender bem ali, ó, o que é amargura, gente? Amargura pra mim, quando eu vou, pelo menos de alimento, todo mundo sabe, né? Aquela coisa que amarga a boca, tira o paladar e haja doce e água pra tentar salvar ali, né? Mas Exatamente. e na nossa vida? Tem um texto, Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, uma das palavras bíblicas para amargura, né, que descreve a amargura, é literalmente o sabor amargo de comidas e bebidas, como você falou aqui. Então, a literalidade dessa descrição nas Escrituras é o que deixa amargo, o que causa esse amargor, né? E o verbo traduzido por ser amargo significa cortar e perfurar. Então, veja bem, voltando aqui. A Bíblia descreve, né, a palavra, literalmente, a palavra amargura nesse sentido, como algo, né, que traz um amargor dos alimentos, né, ou da bebida. E essa palavra amargo, né, ou ser amargo, significa no hebraico alguém que corta ou alguém que perfura. Tá? Aí nós podemos pensar sobre a amargura como uma ferida interna auto-infligida. Quer dizer, alguém causa uma ferida em mim e além de eu permitir que ela seja curada, eu fico tocando, eu fico ali fazendo algo para que ela não seja fechada, para que eu continue sentindo a dor e a amargura de algo de pessoas que fizeram. Então, a Bíblia diz que essa atitude ressentida e não perdoadora, além de cortar a gente mesmo, né, e perfurar a gente, vai fazer isso também com outras pessoas. Então, a descrição bíblica para a amargura é algo que traz um amargor, né, e ser amargo é alguém que corta e perfura. Então, é como se você fosse ferida, Tainá, por alguém, e além de você permitir que essa cicatriz se feche, você fica de alguma forma usando pensamentos, reflexões, autopiedade, autocomiseração, para que isso não se feche. Então, existe um certo tipo de prazer em sentir a dor, lembrando do que o outro fez. Quer dizer, a gente acaba então vivendo um ciclo, né, de dor e de murmuração, enfim, outras coisas relacionadas à amargura. Isso tudo é uma forma consciente ou é algo inconsciente? É do perfil mesmo de uma pessoa amargurada?
É tudo consciente. A Bíblia não trata sobre inconsciente e consciente. A Bíblia diz que nós somos menos conscientes. Quando Davi, por exemplo, diz assim, olha, me sonde, vê se em mim há algum caminho mau, ele reconhece que talvez há coisas que ele não consegue perscrutar, entender ali profundamente, mas ele é intencional sobre a maldade que há no seu coração. Então a gente nunca é inconsciente do que fazemos, porque se eu for inconsciente, então acaba não sendo a minha responsabilidade, né? Mas a Hum. ideia é que a amargura toma o meu coração, eu permito que essa raiz venha brotar, e eu não só permito isso, mas eu também contamino outras pessoas. O texto de Hebreus fala sobre isso, né? Sobre o fato de que ao eu ser cortado, né, ou seja, não permitir que a ferida venha cicatrizar, eu também acabo cortando e ferindo outras pessoas e causando divisão, né? Por exemplo, facilmente eu posso chegar para você e falar assim, olha, alguém fez isso para mim, quer dizer, eu toco na minha dor com uma forma também de machucar você, para que você se sinta ferida por uma dor que nem é sua. Interessante, né? Nossa, muito interessante. Mas se a gente for analisar, é muito comum isso. A gente tem muitas situações de pessoas próximas a nós que como dizem, né? Não vira página, né? Ela Exatamente, fica ali exatamente. insistentemente e repete o assunto e a forma como conta, às vezes mais tendenciosas. E não tem jeito, gente. De alguma forma influencia o outro, né? E Sim, esse cuidado que tem que ter. a forma como nós contamos sobre como fomos feridos ou estamos nos sentindo feridos, a Bíblia diz que isso contamina o outro. Porque você pode dizer assim, alguém fez assim para mim e tal. Eu falo, nossa, como essa pessoa foi capaz de fazer isso? Quer dizer, Uhum. você traz a figura dessa pessoa como alguém também que de alguma forma está provocando uma dor em mim, porque nós somos amigos e essa dor vai ser sentida por mim. Só que aí que tá, né? Eu posso contar o quanto eu fui ferido por alguém, mas qual é a forma que eu conto? De uma forma em que eu transmito graça ou que eu quero o apoio do outro para que também toque na minha ferida para dizer, ok, ela continua aberta, está tudo bem. Né? Quer dizer, eu quero um apoio para continuar sentindo a dor e não um confronto para lidar com a minha dor. Né? Então são duas coisas distintas no nosso coração. Agora eu fico imaginando, né, essa imagem que a Bíblia traz e que o texto também que você vai falar do livro depois traz. Uhum. Imagina você com uma ferida e você ficar tocando aquilo, falando, não quero que feche. Porque essa dor faz sentido para mim, eu quero ficar sentindo, eu quero ficar lembrando, eu quero mostrar para as pessoas o quanto eu estou ferido. É muito estranho a gente É fazer muito isso, né? estranho. Mas é uma forma cíclica que nós temos também de que, aparentemente, lembrar da dor é tornar o outro sempre culpado. Então, assim, é lembrar, tá vendo? Alguém fez isso comigo, alguém fez isso comigo. E isso, na verdade, não traz crescimento, né? Não traz mudança, ao contrário. Não diz um pastor, há muito tempo no seminário, quer dizer, nem tanto tempo assim no seminário, né? Ele disse uma coisa que a amargura e o ressentimento é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Então você toma esse veneno e fala assim, não, eu quero que outra pessoa morra. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Quer dizer, Nenhum. nenhum sentido, nem que você queira que outra pessoa morra. E a ideia é de você querer tomar algo esperando que o outro sinta a mesma dor que você. E às vezes não é assim, né? Talvez a pessoa Uhum. nem tenha essa percepção da quantidade, da profundidade da dor que ela causou. Então isso é um... Eu fico imaginando, né, nas minhas feridas aqui, você imagina a sua, você também É, imagina a sua. Quer passa um dizer, filme, né? tem alguém que te fere, né, que, ou você busca, né, ficar cutucando a sua ferida para poder, de alguma forma, lembrar do outro e dizer assim, não, ele realmente me feriu, ele realmente é culpado. Né? Fica aí pra gente pensar nisso já. Já vai preparando o coração, trazendo as lembranças, para que essa conversa também venha fazer um certo sentido. Se tem uma pergunta, pode mandar pra gente. E a outra pergunta é: as evidências de uma pessoa amargurada? Sim, Tem como a tem. gente identificar, Antes né? de falar das evidências, né, tem um trecho aqui que eu queria Hum, comentar que é interessante, né? O texto de Hebreus fala ah, que a amargura é uma raiz, né, que brota, que ela nasce, que é um processo, né? E aí, então, raízes, para que elas nasçam, elas precisam ser plantadas. Né? Ou seja, você precisa botar a semente lá para que ela tenha raiz, para que ela brote. E a pergunta que o autor, inclusive, do livro faz é, qual semente é plantada no solo do coração para que haja amargura? boa pergunta essa. E aí ele responde dizendo que, tratando de modo amplo nas escrituras, a semente é a mágoa. Então, amargura e mágoa estão entrelaçadas, né? Quando alguém nos fere, nós podemos arrancar a semente, né, perdoando essa pessoa, ou nós podemos cultivar a mágoa, lembrando de o quanto fomos feridos e o quanto a nossa justiça foi afetada. Então, a raiz de amargura, quer dizer, o quanto você continua ferindo a si mesmo e também chama outras pessoas para que se firam umas às outras e possa, né, alastrar e causar divisão,
você plantou, né, uma semente, uma raiz da mágoa. Então você cultivou essa mágoa que teve raízes, igual o texto fala, e essa raiz é capaz de contaminar outras pessoas, né? Quer dizer, a minha raiz, o quanto que isso é forte, né? Quer dizer, Uhum. isso causa divisão na igreja, divisão na família, divisão entre amigos, né? Porque a amargura, ela faz isso, né? Eu sempre sou uma Hum. pessoa amarga, então isso vai levar o outro também. E é interessante, Tainá, que às vezes a forma como eu expresso o quanto eu fui amargurado ou quanto eu fui ofendido, às vezes parece piedoso, mas na verdade não é, né? Aquela ideia de querer ganhar o outro também para que ele sinta a minha dor. Então a gente tem que tomar cuidado com a mágoa, né? Então sempre pessoas vão pecar contra nós. Uhum. Marido, esposa, filhos, enfim, irmãos em Cristo. Mas como nós vamos pegar essa semente da mágoa e dizer assim, eu não vou cultivá-la, eu vou perdoar, eu vou arrancar essa semente e vou botar aqui a semente do amor, da graça, do perdão, né? Então a gente Tem tem que que fazer fazer a esse, troca, né? tem que fazer a Tem troca. que trocar a sementinha, o plantio ali, Exatamente. porque só tirar também, será que está resolvendo, né? E eu gosto dessa figura que a Bíblia traz de raiz e semente, porque pode ser que exteriormente, de forma exterior, eu não transmita amargura, mas é a raiz, né? Ou seja, é algo mais profundo do que a gente pode pensar. Então, talvez eu trate bem aquela pessoa que eu sou completamente amargurado com ela. O tratar bem é só uma fachada para dizer assim, não, tá tudo bem comigo, eu não tenho amargura nenhuma. Mas quando eu sondar o meu coração e pedir para que Deus faça isso, talvez eu encontre raízes ali de que eu tenho caminhado com essa amargura, né? Sabe que às vezes eu imagino um coração, nosso coração cheio de raizinhas, Sim, assim, ó, entrelaçando, tipo cipó já assim, tomando conta. Como e quando Deus, né, que a gente nasce de novo, eu já imagino essas raízes sendo podadas, né? Tipo, essas raízes ruins, sim, né? exatamente. Sendo arrancadas. São as ervas daninhas, né? Ervas Arrancadas daninhas. para que nasça então ali o fruto, né, da palavra, do evangelho, o fruto do Espírito, né, que é bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. É. E como é que a gente identifica, pastor? Quais são as evidências? Quais as evidências? Será que a gente tem amargura? Vamos listar aqui pelo menos algumas, tá? Vai ticando aí, Então gente. vamos lá, vamos ver. Tainá, vamos lá, Tainá. Tainá vai ficar aqui do Vou lado pegar a e caneta. conforme a expressão facial dela, Tô brincando. Câmera aberta? Vamos lá, Tainá. Olha só. Primeiro, dificuldade em resolver um conflito. Depende, né? Não é sobre mim, gente. Esse assunto é para todos É para nós. todos nós. Você tem dificuldade em resolver o conflito com alguém? Então você tem um conflito, mas aquele conflito nunca é resolvido. Hum. Então talvez a gente cause muito mais conflitos na tentativa da resolução, ou talvez a gente nem quer uma resolução, a gente quer que o conflito persista para que de alguma forma a gente se sinta também como na posição de vítima, né? Quer dizer, tá vendo? Aquela pessoa sempre causa conflito. Então não existe uma inclinação para resolução, né? Ou então aquela frase que a gente fala, não, por mim tá tudo bem, se a pessoa não quer, tá tudo bem. Ok, às vezes a pessoa realmente não quer, mas eu também não me coloco à disposição para resolução. Eu deixo sobre a responsabilidade do outro. Tá, se quiser, eu tô aqui. Se não quiser, também não venha falar. Isso é uma forma de amargura e de mágoa, tá? Uma outra evidência, atos de vingança. Né? A vingança aqui não é simplesmente na qualidade de eu vou planejar algo, né, que seja completamente equivocado, enfim. Qual que é a vingança? Você escuta algo, eu fico imaginando assim, você escuta algo daquela pessoa e você tem a possibilidade de defendê-la ou até mesmo de dizer, né, uma reflexão, olha, não vamos falar dessa pessoa, mas não, você vê como uma oportunidade para falar contra o caráter daquela pessoa. Isso é uma vingança. Uma vez, fulano, realmente aproveitando isso que você falou, uma vez fulano comentou tal coisa, mas eu não imaginava que tivesse acontecendo tudo isso. Mais ou menos assim? Exatamente. Quer dizer, você tem a oportunidade de cobrir a falta pelo amor, mas você, igual Pedro diz, né, que a multidão de pecados é coberta pelo amor, né, não de esconder o pecado, mas de não permitir que ele seja falado aos quatro ventos, aos quatro cantos até, como uma forma de difamação. Então nós temos a oportunidade de tratar com respeito, graça, mas a gente vê com a oportunidade de, ok, esse é o momento de esclarecer qual é o verdadeiro caráter dessa pessoa. Então, assim, com muito cuidado, nós podemos fazer isso, até dizendo e querendo tratar, mas a preocupação é o crescimento daquele irmão ou é a difamação do seu caráter, para que a pessoa olhe para mim e diga, tá vendo, você realmente estava certo. Então a gente gosta de estar certo sempre, né? Que é a razão ali. Exatamente. Uma outra evidência é o afastamento, né? Eu perdoo, mas não quero comunhão com você. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Porque a Bíblia fala sobre o ministério da reconciliação, Jesus fala sobre isso, né? Paulo escreve, na verdade,
Claro que há casos bem mais graves, que envolvem abuso, enfim, a gente não vai entrar nessa Uhum. questão, mas se eu perdoo e eu não quero relacionamento, então acho que isso não é um perdão, né? Porque o próprio perdão divino é voltar, é reconciliar, né? O texto fala de Colossenses que nós fomos reconciliados com Ele, quer dizer, por meio de Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo o nosso relacionamento. Quer dizer, eu estava num relacionamento quebrado e Ele me chama para esse relacionamento. Pensemos aqui que Deus é santo, perfeito, Ele não fez nada de algo que manchasse esse relacionamento. Quem fez fui eu. Eu pequei contra Ele, mas mesmo assim, Ele estende a sua mão, por meio de Cristo, me chama para esse relacionamento, mesmo sabendo que eu iria novamente pecar contra Ele. Né? Quer dizer, agora numa condição de salvo, com intencionalidade de querer amar a Deus e servir, mas ainda assim eu iria pecar contra Ele. Então perceba que o afastamento é uma evidência que você talvez tenha mágoa com aquela pessoa, né? Você tem uma mágoa dela, você tem uma raiz de amargura. Ah, eu não quero me relacionar, porque não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas eu não quero nem ver aquela pessoa. Isso é uma raiz de amargura. Então é uma outra evidência, tá? Ah, já pronto. Esse é o Essa é a terceira. terceira, Agora a né? quarta, ataques de ira. Hum, Então, quando você escuta sobre aquela pessoa, ou quando aquela pessoa fala alguma coisa com você, quer dizer, você facilmente se ira contra ela. Talvez isso seja muito mais no ambiente, talvez, onde nós convivemos com a pessoa familiar, né? Então, o uhum. filho fez alguma coisa, aí de repente qualquer coisa acende a ira do pai, da mãe, contra o marido, a esposa, contra, enfim, alguém da família, um irmão. Isso pode ser uma evidência de mágoa, porque o copo já está tão cheio que uma gotinha já Transborda. transborda. Exatamente. Então, a, a outra evidência é o sarcasmo cáustico. Hum, É aquele sarcasmo que você joga alguma coisa assim, sabendo que. Tainá, mas também, né? Você lembra, sabe, aquela coisa de jogar assim, para dizer, tá vendo? Você tem uma coisa, você não resolveu. Então, aquele tipo de sarcasmo que, também nunca muda, né? É assim mesmo. Ah, mas também fez de novo, né? sei Então, é qual aquele é. tipo de sarcasmo que, na verdade, não é edificante, né? Quer dizer, o sarcasmo nunca é edificante, mas no sentido de que você indiretamente, mesmo com um sorrisão no rosto, acusa aquela pessoa de alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu fiz alguma coisa contra você, e aí de repente acontece de novo, você fala assim, não, já sei, já estou Ah, acostumado, já tô tal. acostumada já. Não é Exatamente. novidade. Exatamente. Então Ai, aquele que sarcasmo. cruel. Hã? Nossa, que cruel. Que Isso cruel, é. exatamente, né? Ou então para outra pessoa, né? O Tiago, não, fica tranquilo, é assim mesmo. O padrão segue. Sarcasmo. Então aquela coisa de você talvez guarde mágoa por tentar jogar aquilo de uma forma equivocada, né? Uhum. Outra coisa é o criticismo, né? Quer dizer, você gosta de criticar porque afinal de contas aquela pessoa precisa então ser criticada naquilo que ela fez. Então criticar pessoas, né? Nós criticamos talvez por uma questão de comparação e tudo mais, só que a evidência de uma amargura também é criticar alguém, né? E peraí, mas aí eu tenho uma dúvida. Vamos supor, referente ao sarcasmo, à crítica. É, isso normalmente acontece, ser essa pessoa criticando. É sempre aquela pessoa específica ou isso já começa a expandir para todos em qualquer Isso lugar? Já começa a respinga? expandir, mas sabe, talvez, às vezes eu vejo assim, há uma mágoa, sei lá, de alguém no trabalho, de casa e tudo mais, que aquela pessoa, talvez ela fez uma coisa bem feita e a gente critica exatamente porque a gente tem mágoa, a gente não quer que aquela pessoa se dê bem. Porque ela, lembra da vingança? Aqui entra junto com a vingança. Essa pessoa tem que se dar mal, Hum, porque ela me magoou. Quer dizer, vê-la crescendo, desenvolvendo, me irrita a irrita, porque como pessoa. pode? Ninguém tá vendo que aquela pessoa é desse jeito. Ah, porque aquela. Tá, não, olha aí. Não, conclui, pastor, Não, conclui. pode Eu falar. digo assim, porque a gente passa a ter uma visão geral de que aquela pessoa é má para todo mundo. Ela é falsa, Exatamente, ela tem que exatamente. levar, tem que ser. Então a gente questiona todos Ah, os atos dela. Então se ela faz alguma coisa, mas vai saber qual é a motivação do que fez isso. Fez, mas fica esperto, não dá muita confiança. Então a gente acaba, tudo que a pessoa faz é uma crítica contra ela. A gente arruma alguma coisa. Entende? nossa. Fez isso, também, né? O que fez para outra pessoa agora é fácil fazer assim. Então a gente não entende, né, o perdão, a graça, a restauração. Tudo é uma forma de dizer, chegou ali por causa disso, aconteceu. Então a gente acaba assim, tornando isso geral na vida da pessoa. Então a gente acaba criticando tudo o que ela faz, né, com a perspectiva de sempre tentar ser o juiz da motivação daquela pessoa. Ser o juiz. Ser o juiz da motivação. Interessante. Fez assim, mas você não conhece muito bem a pessoa. Então,
tudo a gente tenta ser o juiz da motivação daquela pessoa. Então isso é um problema, é uma evidência de amargura e de mágoa. Olha só, gente. Hipersensibilidade é uma mágoa também. Então tudo que a pessoa faz, a pessoa fala uma coisa, a pessoa acha que aquilo é um ataque, porque ela já está magoada, né? Olhou torto. Olhou torto, não me cumprimentou, por que você não me cumprimentou? Você está magoado. Então tudo se torna um motivo para encontrar algo contra aquela pessoa, tá? E a última evidência aqui, Tainá, é a impaciência. Você é impaciente com aquela pessoa. Então você sabe que ela está num processo de transformação, de crescimento, mas não, tem que ser para amanhã. E é interessante como isso é muito visível, porque eu posso ter muita paciência com você em questões que você faz da sua vida, ou até mesmo uma falha comigo, mas aquele que eu tenho mágoa, se ele falha um pouquinho, né, que é uma falha, tudo bem, pronto, eu não tenho a mesma paciência que eu tenho com você. Porque você é minha amiga, a gente se conhece a família e tudo mais, né? Mas então não, mas não tenho paciência. Eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Então a graça, né, que eu tenho na minha mente se manifesta diferente com você e com uma outra pessoa que eu tenho a mágoa. Então aquela mágoa com aquela pessoa é a lei. Fez errado, tem que pagar. Com você não, Tainá, é a graça de Deus, é o perdão do Senhor. Então eu tenho impaciência, né, no processo de crescimento daquela pessoa. Então algumas evidências aí. Dificuldade em resolver conflitos, atos de vingança, afastamento, ataques de ira, sarcasmo cáustico, criticismo, hipersensibilidade e impaciência. Algumas das evidências da mágoa. Alguém assinalou aí? Alguém foi anotando? Ou não? Aqui já foi falando e já veio os exemplos ajudaram a esclarecer bem. Tipo, isso não. Talvez, né? Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que você falou bem no começo, né? Não tem quem escape, né? Todos nós. Em algum momento a gente tem algumas dessas evidências aqui, ou vivendo constante, porque tem pessoas que vivem tanto, né? Por exemplo, eu faço aconselhamento e aconselho algumas pessoas que estão vivendo tanto envolvidas na sua dor e na sua mágoa, que eles não conseguem viver na vida deles, não conseguem ir para frente. Então tudo que faz, e é interessante, uma das coisas que faltou nessa lista aqui, mas lembrando de alguns dos meus atendimentos, é a ingratidão. Acho que essa tá bem no começo. Bem no começo. Quer dizer, Deus tem dado muitas coisas, mas essa pessoa não consegue ser grata porque ela está presa na dor de que alguém causou nela no passado. Então ela não consegue ver a graça de Deus transbordante. Então isso chama-se ingratidão, né? A pessoa está sempre... Deus tem aberto grandes portas, boas oportunidades, mas a pessoa está sempre aqui. Ela sempre retorna ao lugar da ferida, para cutucar, para abrir de novo, para sentir o processo, mas ela não consegue ter gratidão no seu presente e no seu futuro. Meu Deus. Olha, gente, depois de ouvir tudo isso, desses exemplos, a gente ficar assim meio, ai, Senhor, como é que a gente resolve tudo isso, pastor? Eu tô vendo ali o tempo, a gente tá com um tempo bem curtinho, gente. O tempo voou. Gente, eu tô triste. Eu tô amargurada com esse tempo. Tô amargurada com esse tempo. Mas como é que a gente pode tratar isso, pastor? Eu tenho 3 minutos, né? E 25 segundos. Se a produção liberar mais alguns minutinhos, eu falo, mas acho que tá no limite. Liberaram 2 segundos a mais. Né? Vamos lá, mas sem ficar amargurado com a produção, porque é a gente que administra aqui o tempo. Exatamente. Bom, vamos lá. De uma forma bem geral, tá? A gente vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Como que as bem-aventuranças ajudam a gente a eliminar a amargura. Então, as bem-aventuranças, elas são declarações sobre os status de privilegiado, né, que nós temos de um relacionamento com Cristo e o que esse relacionamento confere aos crentes, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos da bem-aventurança que podem nos ajudar a eliminar e a lidar com a amargura. A primeira bem-aventurança, Tainá, é Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Quer dizer, existe uma bem-aventurança na forma como eu lido com a dor nesse mundo. Então eu posso pensar assim, eu fui tão magoado, mas quando eu penso também na amargura e na mágoa e de pessoas usando talvez até esses momentos difíceis para confrontar o meu coração, existe uma bem-aventurança para aqueles que choram, porque um dia serão consolados. Então eu não preciso esperar o consolo completo de que alguém lide com tudo aqui ou me trate sempre bem, mas eu tenho o consolo que vem da parte do Senhor. Então isso é até importante para que eu entenda e não julgue aquela pessoa e espere o conforto, né, primariamente vindo da parte do Senhor. Então, o fato de chorar agora traz também uma perspectiva de que se eu fui fiel a Deus, se eu quero honrar ao Senhor e mesmo assim eu passei por um processo de mágoa, né, quer dizer, alguém me magoou, eu posso então
me alegrar pelo fato de que um dia eu vou ser consolado pelo Senhor. Um dia não vai mais haver esse tipo de problema interpessoal. Quer dizer, eu serei completamente livre de magoar outros, assim como também de ser magoado. Então o Amém. Senhor vai limpar, vai enxugar as nossas lágrimas. Outra coisa é a humildade espiritual. Quer dizer, Mateus 5,3 fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito aqui é enfatizar no fato de que a maior necessidade que eu tenho como cristão é de buscar a humildade também no Senhor. Quer dizer, o próprio Cristo foi ofendido, o próprio Senhor foi ofendido. E quando ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então isso é um ato de humildade, pensando no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que foi ofendido por pecadores. Talvez esperaríamos ali uma ação, né, do Senhor de trazer, né, um castigo, um julgamento, né, para aqueles homens, mas Cristo humildemente revela o que estava no seu coração: graça, amor, mesmo sabendo que aqueles homens eram pecadores, né? Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Amargura e mansidão são polos completamente opostos, né? Porque a amargura traz a perspectiva de ira, de vingança, né? E aqui a bem-aventurança de ser manso, né, é a ideia de estar satisfeito no senso de justiça divino e não no meu senso de justiça pessoal. Então Deus é suficiente para que eu ainda possa ser manso com aqueles que me ferem. E por fim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A amargura, como diz lá em Hebreus, separa pessoas, né? Separa pessoas de Deus e separa pessoas de outras pessoas. Então, o ser pacificador aqui é ser colocado como alguém que leva a palavra de Deus, a graça de Deus, que trata, né, o ofensor no sentido de levar a misericórdia, levar o perdão também, se for necessário uma disciplina, mas acima de tudo eu posso ser um pacificador. Então, não utilize a sua boca para falar mal de pessoas, utilize a sua boca para bendizê-las, e assim então Deus será louvado e engrandecido. Amém. Foi corrido o final, mas eu acho que a mensagem principal foi passada. Temos uma dica, né? Uma dica de leitura. Ó, esse livro aqui, Amargura. Deixa eu ver. Não vai ter foco. Não vou conseguir. A Raiz que Contamina. É do Lou Priolo. Exatamente. Você consegue ele também na editora Ezion. Fica aí a dica para você. Dica, um excelente livro. Ele é bem didático também. Vai com certeza ajudar, auxiliar bastante. E eu acho que... Vontade de marcar a parte 2, mas não. A gente encerra aqui. Quero agradecer muito a sua participação, pastor. Obrigada por vir. É sempre muito bom, né, conversar com o Senhor, ainda mais trazer temas assim, que o Senhor, de forma muito prática e clara, consegue nos trazer o entendimento. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E agradeço a vocês também que estão aí nos acompanhando, hein? Até amanhã, se Deus quiser.